dupla de meninas retorna do rio e revela um segredo transformador que mudará vidas para sempre. Era uma manhã ensolarada em São João de Meriti. O rio, que cortava a cidade como um espelho reluzente, refletia o brilho do sol e os sonhos de Ana e Beatriz, duas meninas de 12 anos, filhas de pescadores humildes. Desde pequenas, elas acordavam antes do sol nascer, ajudavam suas famílias a pescar e construíam laços inquebráveis entre si. Nas margens do rio, entre risadas e brincadeiras, encontravam sempre alguma forma de encontrar alegria nas pequenas coisas. Mas naquele dia, um mistério aguardava por elas. Enquanto exploravam a areia molhada, uma parte diferente chamou a atenção de Ana. "Beatriz, olha aquilo!" exclamou, apontando para um velho baú meio enterrado. O coração delas disparou com a curiosidade. O baú, coberto por folhas e raízes, parecia ter muitas histórias para contar. Com mãos trêmulas, elas começaram a desenterrar. Ao abrirem a tampa rangente, um cheiro de papel antigo tomou conta do ar. Dentro, cartas de amor amareladas e fotografias em preto e branco, um verdadeiro tesouro de memórias. Cada carta lida revelava segredos sobre um amor perdido, promessas e desilusões. "Ana, isso é incrível. Olha como eles se amavam!" sussurrou Beatriz, seus olhos brilhando de emoção. Era como se elas estivessem conectando suas vidas àquelas do passado. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalou entre elas. Ana sonhava em deixar a cidade, fazer faculdade, conquistar o mundo. Beatriz desejava manter vivas as tradições e unir a comunidade. "Esse achado pode ajudar nosso povo", disse Beatriz, cheia de esperança. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar?" A pressão aumentava. Nos encontros na praça, os moradores se reuniam para reclamar das promessas não cumpridas que cercavam a cidade. Os olhares apáticos mostravam a luta diária e as injustiças que enfrentavam. Ana e Beatriz, com as cartas em mãos, pensavam no que fazer. Unidas pelo carinho e pela amizade, mas separadas por sonhos e desejos diversos, a tensão estava clara. O futuro de suas vidas e da comunidade dependia da decisão que tomariam. E então, no momento em que estavam prestes a se manifestar e levar suas descobertas a sério, uma verdade surpreendente sobre suas famílias surgiu. O que elas descobriram tinha o poder de mudar tudo, não só na vida delas, mas também na busca por justiça e dignidade em São João de Meriti. Ferreira e Lara eram os nomes que uniam seus destinos, mas a conexão era mais profunda do que imaginavam. E agora, a pergunta que não saía da cabeça de Ana e Beatriz era: e se essa verdade for mais pesada do que estavam prontas para carregar? Seu futuro, seus sonhos, tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Uma semana se passou desde que Ana e Beatriz desenterraram o baú. O cheiro das cartas ainda pairava no ar, misturando-se ao perfume fresco da manhã que entrava pelas janelas de suas casas. Ambas estavam obcecadas por aquelas páginas amareladas, mas a pressão das suas revelações pesava como uma âncora em seus corações. Certa manhã, enquanto uma brisa suave balançava as folhas das árvores, as meninas se encontraram à margem do rio novamente. O sol brilhava, mas uma nuvem de incerteza pairava sobre elas. "Você já pensou na história do Ferreira e da Lara?" Ana quebrou o silêncio. Beatriz balançou a cabeça, a fisionomia preocupada. "Como isso pode afetar nossas famílias?" Diante daquelas cartas, começavam a surgir perguntas inquietantes. Ana sabia que seu pai sempre falava pouco sobre o passado, especialmente sobre Ferreira, que havia se tornado uma lenda na comunidade, mas nunca alguém que ela entendera. E Lara, esposa de Ferreira, era lembrada apenas em sussurros, como se sua história estivesse envolta em mistério. "O que se passou entre eles, Beatriz? O que eles esconderam de nós?" Beatriz baixou a cabeça, seus pensamentos flutuando entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que poderiam encontrar. "E se eles estiverem ligados aos problemas que enfrentamos na cidade? O que podemos fazer com isso?" "Precisamos contar aos outros",
compartilhar essas cartas. Talvez eles ajudem nossa comunidade a lembrar o que realmente importa. Ana falou com uma determinação crescente. Um fogo se acendia dentro dela, e havia um brilho de esperança em seus olhos. Os problemas que enfrentamos agora não são novos. O que eles viveram pode inspirar nossos vizinhos a lutar novamente. Muitas vezes, a história da comunidade parecia apagada, um eco distante de glórias passadas. E naquela manhã, a ideia de remexer nas memórias de Ferreira e Lara poderia dar força a todos que lutavam contra a indiferença. Beatriz hesitou, mas viu a paixão nos olhos de Ana. Você acha que eles vão ouvir? Será que as pessoas estão prontas para isso? Se não tentarmos, nunca saberemos, Ana afirmou, cravando seu pé na terra macia da beira do rio. Vamos levar essas cartas à praça e unir todo mundo. Talvez a verdade os impacte como impactou a gente. Elas se dirigiram à praça, seus corações pulsando freneticamente. A ideia de expor o passado parecia um salto na escuridão. Com cada passo, os burburinhos de pessoas que se agrupavam na praça se tornavam mais claros, trazendo consigo a tensão e a expectativa. Quando finalmente chegaram, todas as vozes silenciaram, e os olhares curiosos se voltaram para as meninas. Ana respirou fundo, pegou uma das cartas e levantou a voz. Pessoal, precisamos falar sobre algo importante. O silêncio que se formou era um misto de curiosidade e desconfiança. Beatriz sentiu seu coração disparar enquanto Ana começava a ler em voz alta. Cada palavra ecoava como um chamado, e o peso das memórias que as cartas traziam começava a envolver todos. Mas exatamente quando a atenção estava em seu auge, uma figura familiar apareceu entre a multidão. Era o pai de Ana, com um olhar que misturava preocupação e surpresa. O que vocês estão fazendo aqui? Ele interpelou, e a tensão no ar aumentou. Nesse momento, a história começava a se desenrolar de um jeito que Ana e Beatriz nunca imaginaram. E o que viria a seguir poderia ser mais complicado do que elas estavam prontas para encarar. O futuro, com suas revelações e desafios, estava prestes a se revelar. A pergunta que pairava era: até onde estarão dispostas a ir para descobrir a verdade? Ana engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. O rosto de seu pai, uma mistura de expectação e reprovação, refletia todas as dúvidas que ela tentava ignorar. O público logo se dividiu entre murmúrios e olhares confusos. E Ana sabia que aquela era mais do que uma simples conversa de meninas. Era uma troca de gerações, de segredos e verdades adormecidas. Estamos apenas contando sobre o que encontramos, pai. Ana tentou explicar, mas sua voz saiu quase em um sussurro. Essas cartas falam sobre Ferreira e Lara, e o que eles viveram. Acreditamos que pode ajudar a nossa comunidade a se lembrar do que é importante. O pai dela a interrompeu com um gesto de mão. Você não sabe o que está fazendo. Essas histórias, elas não pertencem a vocês. Suas palavras carregavam um peso que quase fez Ana recuar. Era como se um raio tivesse atravessado o céu claro, trazendo consigo uma tempestade de emoções. Beatriz, percebendo a tensão crescendo, encarou o pai de Ana. Nós precisamos nos unir. As cartas falam de coragem e luta. As pessoas da nossa cidade precisam ouvir isso. Ela falava com tanta sinceridade que, pela primeira vez, Ana sentiu a força da sua amiga. Era como se aquele momento tivesse acendido a expectativa em todos. O silêncio que se formou era pesado. Pessoas na multidão trocavam olhares, cada um com suas próprias histórias e desafios. Olhando ao redor, Ana percebeu que a pequena praça não era apenas o cenário daquele conflito, mas o coração pulsante da comunidade. O pai dela, entretanto, já estava perdido em seus próprios pensamentos. Não queremos reabrir velhas feridas. O que foi enterrado deve ficar lá, Ana. É uma herança dolorosa. Mas se não tentarmos entender nosso passado, como poderemos mudar nosso presente? Disse Beatriz, cheia de coragem. Essas cartas podem ser a resposta que buscamos. Elas podem nos ensinar a sermos mais fortes. Nesse momento, um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. Algumas pessoas estavam começando a se aproximar, curiosas. O que mais essas cartas dizem? Perguntou uma mulher mais velha, seu olhar ansioso. Ana percebeu que sua preocupação não era apenas com o passado, era sobre o futuro. Inspirada por essa nova energia, Ana ergueu a carta que tinha em mãos e a leu em voz alta. Lara escreveu: a luta é árdua, mas a esperança pode iluminar até os caminhos mais escuros.
Se isso é verdade para eles, então deve ser verdade para nós também. Conforme as palavras dançavam no ar, um novo sentimento tomou conta da praça. Havia algo contagiante naquela declaração. Uma vontade de reescrever a história, um desejo de se conectar com o que havia sido esquecido. Os rostos começaram a se iluminar, e os murmúrios foram substituídos por aplausos e gritos de encorajamento. Mas o pai de Ana ainda permanecia tenso. As emoções em seu rosto se transformavam em um conflito interno, como se ele lutasse contra a maré de vozes que encorajavam a descoberta. Você não entende o que está fazendo, Ana. Ele repetiu, agora quase em um sussurro. Essas histórias podem ferir a todos nós. Ana sentiu uma onda de tristeza envolvê-la. Ela queria que seu pai estivesse ao seu lado, que compreendesse a verdade lídima, que estava pronta para ser revelada. Enquanto a voz dela se elevava novamente, um grito estrondoso ecoou do fundo da praça, cortando a atmosfera pesada. Pessoal, esperem! Olhem para trás! Alguém estava apontando para a rua. Ana virou-se sem pensar, o coração acelerado. O que poderia estar acontecendo agora? Qual seria o novo desafio que surgiria em meio a essa luta pelo passado? O futuro estava se preparando para mais uma revelação, e a tensão na praça estava prestes a explodir. A multidão virou-se em uníssono, os rostos se contorcendo entre a curiosidade e a preocupação. Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto olhava para a direção apressada de onde vinha o grito. O coração dela parecia querer saltar do peito, e em um momento, tudo o que fez foi esperar. Duas meninas com cabelos molhados e roupas encharcadas emergiram da rua que levava ao rio, os olhos brilhando de excitação e medo. Elas corriam ofegantes, como se trouxessem nas mãos algo que podia mudar tudo. A multidão murmura enquanto as meninas se aproximavam, e o ar se tornava denso, cheio de expectativa. Ana reconheceu uma das meninas, Júlia, sua colega da escola. O rosto dela estava iluminado, como se tivesse visto um fantasma ou uma grande verdade. Ao se aproximar, Júlia, com a voz trêmula, exclamou: Nós encontramos algo no fundo do rio, uma caixa, com cartas de Ferreira e Lara. Um frio percorreu a espinha de Ana. A mesma história que tentava contar, agora trazida por uma nova revelação. Mas antes que pudesse processar tudo, a outra menina, Luana, ergueu a caixa diante do público. Estão aqui! Estamos trazendo de volta as vozes que deveriam ser ouvidas! Entre aplausos e gritos, a caixa se tornou o centro das atenções. Cada um queria ver, tocar, entender o que aquelas meninas haviam descoberto. Ana sentiu uma chama de esperança acender em seu coração. A luta que tanto desejava agora tomava forma diante de seus olhos. Quando Júlia abriu a caixa, todos ficaram em silêncio. Dentro dela havia cartas, fotos desbotadas e outros objetos que os habitantes da cidade nunca tinham visto. A luz do sol brilhou em cima das relíquias, como se um sinal divino houvesse se manifestado. Entre as coisas, Ana viu uma foto de Ferreira ao lado de Lara, ambos com sorrisos radiosos, um lembrete do amor e da luta que permaneceriam para sempre na memória da cidade. Precisamos ouvir isso, alguém na multidão gritou. Essas histórias são nossas também. O clamor crescia, e havia uma onda de emoção contagiante assoprando pela praça. Mas o pai de Ana, tentando controlar a situação, avançou. Espera, meninas! Vocês não sabem o que podem estar fazendo. Não é apenas história, são segredos que podem machucar. Seu tom era de alerta, mas as palavras pareciam se perder no vento, sufocadas pela esperança que agora tomava conta do lugar. Ana olhou para as amigas. O brilho nos olhos de Beatriz refletia o que ela mesma sentia. A vontade de lutar, de saber a verdade. Com uma coragem renovada, Ana ergueu a mão. Pai, essas histórias merecem ser contadas. Elas podem unir a nossa comunidade, nos lembrar daquilo que nos faz humanos. É hora de enfrentarmos o que estamos evitando. Entre as vozes da multidão, Ana sentia que a cidade estava pronta para ouvir. Mas o olhar aterrorizado de seu pai a fez hesitar. Havia uma batalha a ser travada ali, não apenas com o passado, mas também com o presente. A pressão aumentava, e a atmosfera estava carregada de emoções conflitantes, como raios em uma tempestade prestes a eclodir. Vamos abrir a caixa! Alguém gritou, e a multidão concordou em uníssono. Ana respirou fundo, o coração pulsando forte.
Ela sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O que mais aquela caixa poderia revelar? Quais segredos estavam escondidos, prontos para serem desvelados? Antes que pudesse responder a si mesma, ela ouviu um sussurro no ar que deixava no ar uma pergunta inquietante. E se o que descobrimos mudar tudo para sempre? O silêncio da multidão era quase palpável. Todos os olhos fixos na caixa aberta, como se esperassem que o próprio tempo parasse. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que estava a ponto de acontecer poderia não só iluminar a história da cidade, mas também abalá-la até as fundações. As cartas, amareladas e com bordas desgastadas, estavam agora expostas ao mundo. Júlia as pegou uma a uma, lendo em voz alta. A primeira carta falava sobre sonhos, de um amor que florescia entre o risco e a liberdade. Ferreira descrevia as esperanças de um mundo melhor, onde a voz da comunidade pudesse ecoar em união. Este amor é o combustível da mudança. Júlia leu, e suas palavras reverberaram pela praça, acendendo chamas de identificação nos corações dos ouvintes. Ana observou as reações dos que escutavam. Alguns pareciam emocionados, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Outros trocavam olhares cúmplices, como se as histórias de Ferreira e Lara ressoassem com suas próprias vivências. Mas entre os que se emocionavam, Ana percebeu uma expressão de desconfiança no rosto de seu pai. Ele parecia lutando contra o turbilhão de lembranças que aquelas revelações poderiam trazer à tona. Pelo amor de Deus, Júlia, isso não é apenas nostalgia, começou o pai de Ana, tentado a interromper aquela onda de sentimentos. Essas palavras podem trazer à tona sentimentos que muitos preferem esquecer. A multidão murmurou contra ele. Não podemos continuar ignorando, alguém gritou. A voz coletiva se tornou uma sinfonia de opiniões, um eco de revoltas e cicatrizes mal curadas. Mas Ana sentia que aquilo era necessário. Mais uma! Júlia exclamou, puxando outra carta. Dessa vez, era um relato sobre o sacrifício. Ferreira havia escrito sobre os desafios enfrentados, as ameaças que pesavam sobre eles e a coragem encontrada na união. Quando lutamos juntos, somos mais fortes. O medo se dissipa, e a verdade prevalece. Leu Júlia, e as palavras atingiram os ânimos como um potente veneno transformador. O olhar de Ana se cruzou com o de Beatriz, e naquele instante um entendimento profundo fluiu entre elas. Aquela não era só uma luta por um passado perdido, mas uma chamada à ação. Uma oportunidade para reescrever a história da cidade, para curar feridas que não pareciam cicatrizar. Enquanto mais cartas eram lidas, histórias de amor, perda e coragem surgiam, erguiam-se como chamas em um dia nublado. Cada palavra contava uma parte da vida que havia sido silenciada, e Ana percebeu que agora, mais do que nunca, a cidade estava pronta para ouvir e acolher. Com as últimas cartas lidas, uma nova proposta surgiu das profundezas da multidão. Vamos nos unir e fazer uma homenagem a Ferreira e Lara. Precisamos celebrar a luta deles, dar voz aos que não puderam falar. O clamor por união crescia, e Ana sentiu um misto de medo e empolgação. Esta era a hora de herdar a coragem de Ferreira e Lara. Mas a insegurança de seu pai ainda pairava no ar. Ele se tornara uma sombra em meio a luzes de esperança. Havia algo mais a ser revelado. E Ana não podia deixar de se perguntar. Seriam aqueles relatos pagues de encorajamento o suficiente para reunir todos? Ou haveria mais segredos a revelar? Mais sombras a confrontar dentro daquela caixa? Antes que pudesse formular mais perguntas, um estrondo ecoou atrás dela. A caixa estava começando a brilhar. A luz que emanava da caixa parecia ter vida própria, dançando entre os rostos perplexos da multidão. Todos ficaram paralisados, enquanto o brilho tomava forma, revelando uma silhueta delicada. Ana não conseguia acreditar no que via. Era como se o próprio tempo o extingisse, transformando aquele momento em algo mágico e sobrenatural. Os olhos de Júlia brilhavam de excitação e espanto. "O que é isso?" sussurrou, enquanto a silhueta começava a se delinear ainda mais. Um retrato pairou no ar, as cores vibrantes contrastando com as cartas amareladas, e, para a surpresa de todos, duas meninas jovens, radiantes e sorridentes, emergiram desse quadro luminoso. Ana reconheceu imediatamente. Eram Lara e Ferreira, seus sorrisos tão familiares, mas ao mesmo tempo transcendentais. Poderia ser uma alucinação?
O vento forte que soprava trouxe um cheiro de flores e terra molhada, e Ana sentiu uma emoção a invadir, como se aquelas figuras não estivessem apenas retornando como memórias, mas como manifestações da esperança que haviam semeado na cidade. As duas garotas abriram as bocas ao mesmo tempo, suas vozes harmoniosas como uma canção antiga. Nós somos parte de vocês. Nossos sonhos e lutas continuam nas histórias que viveram, disseram elas. O eco de suas vozes ressoou, fazendo com que os corações da multidão batessem em uníssono. Ana, tomada pela inquietação, se perguntava o que exatamente aquelas meninas queriam transmitir. Seu pai, ao lado, parecia lamentar uma mescla de culpa e nostalgia. Ele apertou a mão de Ana, como se tentasse protegê-la de algo que ainda não compreendia. Não pode ser, Ana. Eles nos deixaram, ele murmurou. Mas ela já não escutava, fixada na luz e nas figuras que flutuavam diante dela. Há um caminho a seguir, Lara continuou, elevando a voz. As cartas que você leu, Júlia, são só o começo. O que estamos aqui para dizer é que juntos, vocês podem mudar não apenas suas vidas, mas a história de sua cidade. A união é a força de transformação. Ana sentiu seu coração disparar. Aquilo era uma chance, uma oportunidade única de reverter as sombras que tinham se instalado. Era a força que faltava para dar voz aos que foram silenciados, um chamado à ação. Mas como, Lara? Como podemos fazer isso? Ela gritou, a adrenalina tomando conta. Ferreira olhou nos olhos da multidão e, com um sorriso sereno, falou. Vocês têm que se unir. O poder da mudança não vem de apenas ouvir, mas de agir. Haverá desafios, mas a verdade é que aqueles que amam nunca lutam sozinhos. As palavras deles arderam dentro dos presentes, ensinando que recordar não era apenas um ato de dor, mas de renascimento. Cada rosto parecia refletir um desejo renovado, uma esperança de cura e progresso. Então, como um relâmpago cortando o céu, um pensamento atravessou a mente de Ana. A presença dele significava que o legado de Ferreira e Lara ainda poderia viver. O brilho da caixa começou a diminuir, e as figuras das meninas começaram a se dissipar. Sigam em frente, lutem com amor, elas disseram em um último eco, a luz se apagando completamente. O silêncio voltou, mas agora não era novamente vazio, era repleto de potencial. Ana virou-se para a multidão, agora mais dedicada do que nunca. O que teriam que fazer para honrar aquele legado? A pergunta e a urgência eram palpáveis. Quando, enfim, as vozes começaram a se levantar, um pensamento cruzou a mente de Ana. E se existissem outras histórias, mais sombras ocultas pela cidade que ainda precisavam ser trazidas à luz? O caminho à frente parecia desbravar-se, mas o que mais haveria a enfrentar? O eco da voz de Ferreira ressoava em seu coração quando tudo ficou em silêncio novamente. A cidade estava prestes a acordar, e ela poderia não estar pronta para os desafios que viriam. A cidade parecia pulsar sob os pés de Ana, uma energia eletrizante que subia pelo chão e chegava ao coração. As vozes clamando por mudança ainda ecoavam em sua mente. Ela respirou fundo, buscando coragem. Vamos nos unir! Gritou, sua voz cortando o silêncio que se instalara. As palavras flutuaram como uma onda, levando a multidão a responder em coro, cada um se sentindo um pouco mais forte. As pessoas começaram a se mover, o sentimento de união crescendo a cada passo. Ana observava as expressões de determinação se formando, e isso a enchia de esperança. O que aquelas figuras angelicais de luz queriam que fizessem? Uma ideia começou a tomar forma em sua mente, um plano para reescrever a história da cidade. Mas ainda era nebuloso, e ela precisava de um guia. Temos que nos reunir, discutir como vamos fazer a diferença, como podemos honrar Lara e Ferreira. Mal concluiu, e uma voz baixa, porém firme, se fez ouvir. Era a mãe de Júlia, uma mulher que sempre fora respeitada e admirada por sua sabedoria. Temos uma praça no centro da cidade, um lugar onde nos encontramos. Vamos fazer uma assembleia. Juntos podemos traçar um plano. Sua voz ressoou, trazendo um ar de liderança àquele primeiro momento de emoção. Ana acenou com a cabeça, sentindo a ideia se solidificar. Logo as pessoas se organizavam, algumas começando a espalhar folders anunciando a reunião. Ana viu uma onipresença de rostos familiarizando-se com cada passo, como se finalmente estivessem acordando para a responsabilidade que sempre tiveram.
A luz da caixa agora era uma lembrança distante, mas a essência da mensagem ainda vibrava no ar. O caminho até a praça foi repleto de murmúrios. Aqueles que antes não se conheciam agora trocavam sorrisos e olhares cúmplices. Ana sentiu seu coração aquecer com aquela sensação de comunidade. Era como se o passado, a dor e a luta de seus antepassados começassem a se fundir com aquele momento de renascimento. A cidade, antes marcada por cicatrizes, estava prestes a descobrir a força que sempre estivera adormecida. Chegando à praça, uma onda de emoção a varreu quando Ana viu o número crescente de pessoas. Algumas crianças corriam, rindo e brincando, enquanto adultos se juntavam numa roda, conversando animadamente. Tudo parecia tão vibrante, tão novo. "Precisamos de um líder!" alguém gritou. Os olhos de todos se voltaram para Ana. Ela sentiu o peito apertar. O temor do fracasso era uma sombra sutil, mas a determinação superava. Eu não posso fazer isso sozinha", conseguiu dizer, esforçando-se para apresentar um plano claro. "A mudança é um esforço coletivo. Quero ouvir todos vocês." As palavras saíram de sua boca com sinceridade. Não era sobre ela, mas sobre todos que ali estavam. O murmúrio reverberou como um eco encorajador. Um homem se destacou, levantando a mão. "Nós temos histórias para contar, desafios para superar. Precisamos dividir nossas experiências." Sua voz firme fez com que um silêncio respeitoso caísse sobre a multidão. "Vamos usar essas histórias como arma para transformar nossa cidade." Ana ficou atenta. Aquela ideia a cativou. Não só a história de Ferreira e Lara, mas as de outros. Precisavam ouvir os que tinham vozes sufocadas, os que não foram ouvidos. Uma onda de inspiração a invadiu. O que mais poderiam descobrir se ouvissem uns aos outros? Enquanto as vozes se levantavam, Ana percebeu que, além dos desafios a serem enfrentados, o verdadeiro tesouro estava nas histórias que brilhavam como estrelas ocultas. Era através delas que o amor e a luta de seus ancestrais continuariam vivos. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. E se o passado fosse mais complicado do que pareciam? Quantas verdades seriam expostas durante essa jornada? Como as pessoas reagiriam às revelações da história que, até então, haviam sido escondidas? O próximo passo seria a verdadeira prova de fogo. E embora o futuro estivesse se descortinando, Ana não poderia deixar de se perguntar: seriam todos capazes de lidar com a verdade que estava prestes a emergir? A assembleia começou a ganhar forma, com rostos conhecidos e desconhecidos se reunindo, formando um mosaico de histórias que se entrelaçavam sob um céu tingido de cores quentes. Ana percebeu que sua voz era apenas uma entre muitas, mas o poder da coletividade estava se revelando. As palavras ditas anteriormente, sobre ouvir uns aos outros, ecoaram em sua mente. Cada história carregava o peso de um passado que poderia ser finalmente entendido. Um grupo de mulheres, unidas pelo mesmo laço de amizade desde a infância, tomou a dianteira. No meio delas, uma delas se destacou. Clara, que sempre foi a mais extrovertida, gesticulava como se dancasse enquanto falava. "Vamos compartilhar como nossas mães nos contavam sobre Lara e Ferreira. Elas nos ensinaram a lutar. Se nós conseguimos, então também podemos inspirar nossas filhas." Sua voz era contagiante e, como um estalo, fez com que todos nos uníssemos em aplausos calorosos. Ana sorriu, sentindo um alívio momentâneo. Aquela ideia de Clara a acenava como um farol em meio ao nevoeiro que podia surgir. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade pesada a inundava. Poderia mesmo resgatar a memória daquelas pessoas cujas vidas foram apagadas pela dor e pela injustiça? Um murmúrio percorreu a multidão quando outras pessoas começaram a se manifestar. Alguns contaram histórias tristes, outros falaram sobre momentos de alegria ao lado de Lara e Ferreira. Mas quando a voz de Júlia, a filha de Ferreira, se fez ouvir, o ambiente se calou. "Eu sempre sonhei em conhecer meu pai. Ele me falava de um futuro melhor, um futuro que não vi. Agora que estou aqui, eu quero que suas histórias sejam contadas." As palavras de Júlia foram como um soco no estômago para todos. Ana viu lágrimas surgirem, rostos se contorcendo em emoção. O que aconteceria se as histórias não fossem apenas lembranças, mas um chamado à ação? A encenação de emoções, a mistura de risos e choros compunha uma sinfonia poderosa, um hino de resistência. Esse era o momento que Ana esperava. As pessoas estavam prontas para abraçar suas verdades, suas histórias e reescrevê-las juntas.
Quando a noite começou a cair, um sentimento de esperança iluminava a praça. Mas a verdade é que a reconciliação com o passado não seria fácil. Ana sabia disso. As feridas de uma comunidade frequentemente não cicatrizavam de um dia para o outro. A tensão estava presente, e uma sombra de dúvida se instalou ao lembrar-se de que algumas verdades podem doer. Nesse momento, 2 rostos familiares apareceram na multidão. Eram as meninas que Ana havia visto próximo ao rio, com um brilho misterioso nos olhos. Sorrindo, elas se aproximaram. Vocês precisam saber do que encontramos nas águas. Uma delas começou, o tom de sua voz misturando-se ao do vento. As águas nos contaram segredos que podem mudar tudo. Ana sentiu um frio na barriga. O que aquelas meninas teriam descoberto? Seriam segredos que dariam ainda mais poder à luta que estava começando? Ou revelações que poderiam desmoronar tudo o que acreditavam? As crianças olhavam para a multidão com um ar de mistério, mantendo-os na ponta dos pés. O coração de Ana acelerou. Essa nova reviravolta poderia ser a chave para a transformação que tanto desejavam, ou uma armadilha disfarçada. O que essas águas escondiam? Uma nova camada de complexidade se aproximava, e a assembleia, que parecia tão vibrante há instantes, agora carregava um ar de expectativa crescente. Enquanto as meninas se preparavam para compartilhar o que descobriram, a esperança e o temor se entrelaçavam, deixando todos intrigados sobre o que estava prestes a acontecer. A verdade estava a caminho e poderia mudar tudo, mas a que custo? As meninas se entreolharam, como se buscassem coragem na companhia uma da outra. O murmúrio da multidão cresceu, uma mistura de expectativa e ansiedade. O ambiente estava carregado, e Ana podia sentir a energia pulsando, como se o próprio ar estivesse atento ao que estava prestes a ser revelado. Foi um lugar mágico, começou a menina de cabelos cacheados, com os olhos brilhando. As águas nos mostraram a história que ficou esquecida. Havia cartas e fotos de pessoas que vocês acham que nunca voltariam. Sua voz estava cheia de emoção, e ela olhou para uma das mães que estava na fila da frente, uma expressão de esperança brilhando em seu rosto. Uma das cartas era de Lara para Ferreira. As palavras saíram como um sussurro precedido pela superfície das águas. O impacto foi imediato. Um calafrio percorreu a multidão e os olhares se intensificaram. Clara se virou para Ana com um senso de urgência. Você sabia que Lara tinha escrito cartas? Ana balançou a cabeça, tomada pela emoção. Não sabia, mas a revelação a fazia sentir que havia um capítulo da história que não tinha sido contado, uma ligação que estava prestes a ser restaurada. Com voz firme, a outra menina continuou. Essas cartas falavam de um amor que superava todas as dificuldades. Nelas, Lara contava como sonhava com a liberdade e como acreditava que um dia tudo mudaria. Ana prendeu a respiração, sentindo um nó se formar em sua garganta. A história de amor de Lara e Ferreira não era apenas a história deles, mas também a de todos ali. Mas também havia avisos. A menina de cabelo liso acrescentou, com um olhar de gravidade. Avisos sobre um grupo que queria silenciar suas vozes. Esse grupo falava sobre construir um futuro, mas não incluía todos. Havia um perigo real. Nesse instante, uma sombra de preocupação se instalou sobre os rostos da multidão, e Ana percebeu que a luta deles era muito mais do que apenas lembranças. Era sobre se proteger, sobre o agora e o futuro. Aquelas cartas poderiam ser um testemunho da coragem que os precedeu. Se Lara e Ferreira lutaram por um futuro melhor, nós também devemos lutar. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. A história estava viva, e com ela, a responsabilidade de honrá-la. O murmúrio crescente de apoio se transformou em aplausos e gritos de encorajamento, como se cada um soubesse que as águas tinham revelado algo mais profundo. Diante de tantos sentimentos, Júlia, com uma determinação renovada, se levantou. Se as cartas mostram a verdade, então precisamos trazê-las de volta. Vamos descobrir mais. Sua voz ecoou firme e clara, levando todos ao delírio. E então, a noite se tornava mais escura, mas o movimento de histórias começava a brilhar como estrelas. Ana sabia que a jornada não terminaria com a descoberta. As cartas eram apenas o começo, uma luz que guiaria muitos deles por um caminho desconhecido, mas repleto de significado. No entanto, uma dúvida pulsava dentro de Ana. E se revelarem verdades que poderiam destruir a unidade que estavam construindo?
O peso das histórias carregadas de dor poderia desmoronar os pequenos laços de esperança que estavam se formando? O ar estava cheio de incertezas, mas o desejo por justiça e entendimento era palpável. Enquanto olhares atentos se concentravam nas meninas, Ana percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais as águas poderiam revelar? A verdadeira história delas ainda estava por vir, e a Assembleia estava prestes a se transformar em algo maior do que poderiam imaginar. As semanas seguintes foram marcadas por um frenesi de renovação. A praça que antes era um simples ponto de encontro agora pulsava com energia. Ana e Beatriz, unidas pelas cartas de Ferreira e Lara, tornaram-se as narradoras da história esquecida de sua cidade. Sua liderança ressoava, e uma ideia crescente de comunidade se formava. O entusiasmo era contagiante. O grupo que se uniu ao redor da causa começou a investigar os arquivos antigos da cidade. Cartas, fotografias e documentos históricos estavam sendo levantados como tesouros há muito enterrados. Cada descoberta brotava como um novo botão de flor na primavera, florescendo com passagens de coragem e amor. Ana, agora mais do que uma menina, tornara-se uma jovem à frente de um movimento. Ela e Beatriz se sentavam à beira do rio, discutindo estratégias e ouvindo as histórias de seus vizinhos. As vozes de Ferreira e Lara estão ressoando em todos nós, Ana dizia, seus olhos brilhando com determinação. Um verdadeiro eco de esperança começava a se formar. As pessoas começaram a compartilhar não apenas as histórias tristes do passado, mas também as alegrias simples do dia a dia. Os traumas eram relembrados, mas com uma visão do futuro. Ana percebeu que estava criando algo muito maior do que planejava. Eles estavam de fato mudando a forma como sua cidade se via. Certa noite, enquanto conversavam sob a luz das estrelas, uma ideia luminosa surgiu. E se fizermos um festival? Sugeriu Beatriz, animada. Uma celebração para honrar Ferreira, Lara e todos aqueles que lutaram. Uma oportunidade de reunir todo mundo e mostrar de onde viemos. Ana concordou, seu coração acelerando. Um festival onde relembramos, sim, mas que também traz a esperança de um futuro mais unido. Seremos todos parte dessa história. Com o apoio de seus vizinhos, começaram a planejar o evento. Música, comida típica e uma exposição de fotos antigas foram organizadas. O festival, que ficara marcado para o aniversário da cidade, prometia revelar a beleza das memórias e da diversidade do amor. Finalmente, o dia do festival chegou. O sol nasceu radiante e as risadas ecoavam nas ruas enquanto as pessoas começavam a se reunir. Decoradas com coloridos balões e bandeirinhas, as barracas traziam não apenas alimentos, mas também a emoção de um novo amanhecer. Ana dirigiu-se ao pequeno palanque montado, sentindo a energia vibrante da multidão. Ressuscitar as vozes do passado nos ajuda a construir o futuro que queremos! Gritou ela, com emoção nos olhos. Ferreira e Lara nos ensinaram que o amor e a luta andam juntos. Hoje celebramos nossas histórias, juntos. A multidão explodiu em aplausos, e o clima festivo tomou conta. O festival se tornou um espaço de emoções, onde compartilhamentos de histórias pessoais eram intercalados com danças e músicas vibrantes. Enquanto Ana dançava, ao lado de Beatriz, uma figura familiar passou por ela. Era seu pai, agora com um semblante mais suave, um olhar que refletia reconhecimento e orgulho. Você fez um belo trabalho, Ana, ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Ela sorriu, o coração aquecido. Eu só fiz o que era certo, pai. O passado precisa ser lembrado para que possamos avançar. Com a noite chegando, as luzes foram acesas, criando um brilho mágico ao redor da praça. Um venteiro subiu aos céus, simbolizando um renascimento. Ninguém poderia imaginar como um tesouro enterrado no fundo do rio poderia trazer tanta mudança. E Ana, olhando para os rostos iluminados, sabia que eles tinham criado algo especial. O festival tornou-se uma tradição, e a história de Ferreira e Lara ecoou através das novas gerações. Ana e Beatriz, unidas por um propósito coletivo, aprenderam que suas vozes poderiam mudar destinos. O passado não era mais um fardo, mas uma luz orientadora, um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor sempre encontraria seu caminho. E assim, a história se perpetuava. Uma nova jornada começava, não só para Ana e Beatriz, mas para toda a comunidade que havia renascido através da determinação e do amor. Não se esqueça, se você amou essa história,
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e celebrar a força das histórias contadas.